Olá, eu sou Luiz Marajó e você está ouvindo o Ecos do Marajó. É com imensa satisfação que damos início ao nosso 5º episódio hoje. Embarcamos em uma jornada pela história e cultura do Marajó, guiados pelo olhar atento de um pesquisador apaixonado pelo território onde vive e trabalha. Nosso convidado de hoje é o professor Diego Bragança, que é pesquisador e que vive em Cachoeira do Arari. Ele se dedica a investigar e preservar as memórias do Marajó por meio de iniciativas como a página Cachoeira do Arari, rememorando nossas histórias e suas pesquisas sobre o Museu do Marajó. Diego promove uma conexão entre o passado e o presente da região. Vamos conhecer sua trajetória e suas contribuições que ele traz para a valorização do nosso patrimônio cultural. Diego, você é um professor e pesquisador que tem se dedicado a investigar a história do Marajó. O que motivou a seguir essa trajetória e quais temas você considera mais importantes em suas pesquisas? Bom dia. O meu interesse inicial pela pesquisa sobre o Marajó, sobre as histórias, principalmente aí na região que a gente considera como região do Arari, Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedra, ela começou a partir do momento que eu tive contato com a documentação pessoal do arquivo do padre Giovanni Gallo. Eu fui bolsista no Museu Emílio Gueldi, onde originalmente o objetivo da pesquisa era identificar da onde vinham as cerâmicas das diferentes fases indígenas que ocuparam o Marajó, que para a gente saber da onde, de cada região. Mas só que o trabalho acabou se desenvolvendo, se ampliando muito mais, porque com a documentação eu tive contato com cartas, ofícios, textos, manuscritos, imagens, ou seja, uma variedade de documentos produzidos pelo próprio Giovanni Gallo ou arquivados por ele, que contavam um pouco da própria constituição dessa ideia dele de pesquisar o Marajó e construir, idealizar, fundar o Museu do Marajó. Então, quando eu tive contato com essa documentação, eu pude ter contato também e introduzir as minhas pesquisas em assuntos diversos, que vão desde o cotidiano do homem marajoara, da mulher marajoara, a sua lida diária nos campos, nos rios, nos lagos, com a caça, as suas crendices, a sua cosmologia de visão tanto religiosa, social, cultural, política. Então, quando eu comecei no processo que era de higienização, dividir, arquivar essa documentação que está até hoje no Museu Emílio Gueldi, no setor de arqueologia, eu pude ter contato com essa variedade gigantesca de documentos, que são mais de 5.000 documentos, que contam um pouco também da história da própria presença do padre Giovanni Gallo no Marajó, sua chegada, como também dos seus interesses, que acabaram se transformando também um pouco nos meus interesses, de entender, até porque eu não sou paraense, eu não sou marajoara, eu sou nordestino, eu sou alagoano, e morei muito tempo em Recife, e cheguei no Marajó, no Pará, e no Marajó, em Cachoeira do Arari, em 99, em maio de 99. Então, quando eu me deparei com aquela realidade, eu acho que esse é um ponto também interessante, porque para mim era tudo novidade, e continua sendo. Então, quando eu comecei a desvendar e começar a pesquisar, entender até as palavras mais simples possíveis, que para aquela sociedade era muito normal. Por exemplo, tem uma história que quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, o meu primo, a minha tia disse, vai pegar o teçado. Então, teçado para minha realidade não existia. Lá pro Nordeste é facão. Então eu peguei uma enxada e fui levar, porque eu não queria dizer que eu não sabia, e outros elementos que, para aquela cultura, que foi basicamente o que o padre Giovanni Gallo tentou demonstrar, que para aquela cultura que fazia parte do dia a dia deles, eles não viam como uma realidade que pudesse ser valorizada e até monetizada para trazer mais infraestrutura, para servir como ele funcionava o próprio Museu do Marajó, como um imã que atraísse infraestruturas, melhorias para aquela sociedade. Então eu comecei a pesquisar isso, e isso foi se desdobrando, porque quando eu comecei a ter contato, por exemplo, quando o Giovanni Gallo apresenta lá no Museu do Marajó os elementos que são utilizados pelo pescador para desenvolver sua pesca, a tarrafa, a rede, o puçá, a canoa, aquilo, à primeira vista, para quem não conhece, é simplesmente uma canoa, uma tarrafa, um puçá. Mas aí, como o padre Giovanni Gallo desenvolveu, eu queria saber como aquilo realmente era utilizado. Que tipo de peixes, camarão, que tipo de espécies aquilo era, que materiais eram utilizados, em que épocas do ano, em que territórios. Então, há um desdobramento muito grande. Então, a minha pesquisa, que inicialmente no Museu Emílio Gueldi era identificar onde as peças arqueológicas, os cacos da cerâmica
como falo, generalizada, da cerâmica marajoara, porque era só uma fase a marajoara. Como isso, da onde isso veio, eu também comecei a desenvolver para entender o que era cada elemento cultural, o que era cada história, o que era cada crença. E isso acabou abrindo um leque de pesquisas que não se limitou só sobre a constituição, formação e idealização do Museu do Marajó ou da própria história do padre Giovanni Gallo, desde a Itália até a sua morte no Marajó, mas uma série de elementos que são reproduzidos no que ele chama de, muitas vezes, em computadores caipiras, né, que são ferramentas que ele idealizou, inspirado no Windows ou no Word, onde painéis, cubos, plaquinhas penduradas, onde como se a nossa mão fosse o mouse, e a gente vai desvendando. Por exemplo, tem um painel lá que é titulado Você Fala Tupi. Tem 110 palavras que a gente fala no nosso cotidiano, seja marajoara, paraense e muitas até nacional. Quando a gente levanta essa placa com as nossas mãos, tem a origem tupi. O que significa, por exemplo, jacaré. Você levanta a placa, tem aquele que olha de banda, aquele que olha de lado. Então você vai desvendando isso. Então um elemento que poderia ser, muita gente sabe, jacaré é de origem tupi, mingau de origem tupi, outros elementos são de origem tupi. Ele vai desvendar a origem, como é a divisão silábica, o que significa aquilo. Ou seja, se abre um leque muito grande de possibilidades para entender, valorizar e preservar a cultura marajoara. Muito bom, professor. Se a gente terminasse aqui, a gente já tinha uma riqueza de informações. Mas aí eu queria falar sobre Cachoeira do Arari, Rememorando História. Você utiliza uma página no Facebook chamada Cachoeira do Arari Rememorando Histórias para compartilhar trechos históricos de maneira didática e acessível. Como surgiu essa ideia de criar uma página e qual impacto você observa que ela tem na comunidade? A página porque eu participei de muitos eventos acadêmicos, então cheguei a publicar alguns livros, artigos, resumos, participei de congressos e seminários tanto em nível regional, nacional e internacional, muito apresentando como pano de fundo o Marajó, o Museu do Marajó, o padre Giovanni Gallo, e depois, desenvolvendo depois da minha especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, sobre a presença do negro no Marajó, sobre as histórias e culturas que são de presença e permanência negra que muitas vezes são desvalorizadas. Só que eu comecei a perceber que essas pesquisas, essas informações, elas ficavam muito no campo acadêmico. Eu via que artigos eram publicados, livros, textos, capítulos de livros. Participava de várias palestras em congressos, em seminários, como desenvolvi vários no IFPA, nos congressos de étnico-racial, e aquilo ficava. Eu acabava divulgando nas minhas redes sociais, mas as pessoas de fato não conheciam qual era aquelas pesquisas que falavam sobre elas mesmas, falavam sobre as histórias e culturas do povo marajoara, que foi o que o padre Giovanni Gallo tentou. Muitas vezes a gente fala que o padre Giovanni Gallo apresentou para o próprio marajoara a sua própria cultura, ou seja, dizer que aquilo era cultura, que aquilo precisava ser valorizado, preservado e servir como uma fonte de renda. Então eu já publicava algumas coisas no meu perfil pessoal, do Facebook, Instagram e tudo mais. E eu comecei a perceber que acabou se misturando um pouco com as minhas publicações pessoais, com as minhas publicações de visões políticas, culturais, ou brincadeiras, memes e tudo mais. Eu comecei a pensar, eu tenho que criar uma página, que a ideia inicial era criar um blog, mas o blog, se você não tá aparecendo o tempo todo para você, às vezes ela vai se perdendo. E a minha intenção não era nem conquistar seguidores, monetizar e nada disso, era divulgar as histórias e culturas. Então eu criei a página Rememorando Nossas Histórias, Cachoeira do Arari Rememorando Nossas Histórias. O próprio nome ele faz ideia do qual é o objetivo da página, que é fazer esse exercício de rememorar, de lembrar as histórias que muitas vezes ainda estão presentes, são vivas, são monumentos históricos, são comércios, são pessoas, são histórias que fazem parte daquela sociedade, mas muitas delas ainda estão se perdendo. Então eu decidi concentrar em uma página desde as histórias dos povos originários, das diferentes fases, porque ainda tem uma confusão muito grande. Quando a gente fala dos indígenas marajoaras, muita gente acha que todos os indígenas que ocuparam a região do arquipélago do Marajó são marajoaras. E marajoara era uma fase. A gente tinha o Ananatuba, o Mangueira, o Acauã, o Marajoara, o Formiga e o Aruã, que foi o único que teve contato com os portugueses, com os colonizadores. Mas de forma geral a gente identifica como a fase marajoara ou os indígenas marajoaras. Então, até como um pesquisador, apresentar de forma didática, com um texto fácil, que eu me inspiro muito também no padre Giovanni Gallo,
E também eu aprendo muito quando eles vão tecer os comentários dizendo, olha, isso acontecia de um jeito, aí o outro fala, acontecia de outro, era tal proprietário, era tal forma, por quê? No processo de rememorar, eles estão desenvolvendo, exercitando a sua lembrança, que tem tempos diferentes, tempos cronológicos diferentes, experiências diferentes. Às vezes era uma pessoa mais abastada que tinha um contato com certos grupos que outros não tinham. Então acaba sendo uma fonte de informação para muitos, mas também sendo uma fonte de informação para mim, que cada publicação eu vou aprendendo, porque eu tenho que pesquisar. Então, por exemplo, quando eu falei sobre a igreja de Cachoeira do Arari e falei sobre a igreja de Santa Cruz, eu fui em elementos, por exemplo, para explicar por que a igreja de Cachoeira do Arari só tem uma torre, que tem uma explicação histórica sobre isso, porque era construído só uma torre, porque normalmente as igrejas tinham 2 torres, então quando você construía e deixava uma para fazer, você se livrava do imposto que era cobrado na época, que estava, teoricamente, ainda em fase de construção. Quando eu falo da igreja de Santa Cruz do Arari, que ela tem um formato, se eu não estou me enganado, de um hexágono. Então aquilo tem um significado, que significa humanidade, caridade e tudo mais. Então eu vou em elementos que não estão postos naquela imagem ou naqueles textos, para ampliar o leque daquelas pessoas e elas poderem trazer informações que vão despertar nesse processo de lembrar sobre o passado. Perfeito, professor. Agora, para encerrar esse episódio, gostaria que você falasse de um tema que o nosso público gosta muito aqui, que é sobre o Museu do Marajó. Você mencionou que está produzindo pesquisa sobre o Museu do Marajó. Você poderia contar um pouco sobre o que você está descobrindo e qual a relevância do Museu do Marajó para a cultura marajoara? Pesquisar sobre o Museu do Marajó e pesquisar sobre o Padre Giovanni Galo, eu costumo dizer que é uma pesquisa que não tem fim. Quando eu trabalhei no Emílio Guild com a documentação dele, eu tive acesso a informações que não estão nos livros dele. Informações muito preciosas, de impressões dele, do que ele fez, das passagens que ele teve na Europa, no Maranhão, no Marajó. E também, ao se tratar de pesquisar sobre as histórias e culturas marajoaras, quando a gente fala de cultura e histórias, elas estão o tempo todo se transformando. Então a cultura e a história marajoara, que permanece boa parte dela viva até hoje, tem elementos que no passado eram praticados e hoje está se perdendo. Então toda vez que a gente vai pesquisar sobre o Museu do Marajó, toda vez que eu tenho acesso a algum trabalho acadêmico, alguma impressão sobre o que é o Museu do Marajó, como ele foi construído, como ele foi idealizado e o que tem em exposição nele, até o museu atualmente, a gente pode analisar dessa forma. Porque a gente tem um museu antigamente, antes da reforma do comodato do Estado, com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará tem como museu, que foi muito importante porque o museu ele estava no estado físico dele do prédio, prestes a desabar, com infiltrações, mal acondicionado, que prejudicava a própria exposição de longa duração, as peças. E hoje ele está todo climatizado, ele está informado, mas ele perdeu boa parte das características que tinha hoje. Eu costumo dizer que de 50% a 60% das peças que existiam antes não existiu. Foi dado justificativas por causa tão padrões, tão técnicas, que determinadas peças não podem, porque atraem insetos, atraem bichos e tudo mais, mas outras peças poderiam voltar. E outras peças acabaram se perdendo, foram descartadas por desconhecimento, ignorância de pessoas que estavam à frente, que não estudaram o que era museu, como preservar e tudo mais. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, a própria história de conformação do Museu do Marajó, a cada instante, com acesso a algum documento, um relato, porque muitas pessoas ainda estão vivas, desde a inauguração do museu até hoje, eu tenho contato com informações e dados muito relevantes. Um significativo, por exemplo, é que através da página eu publiquei uma série de textos que eu publiquei em uma revista. Eu fiz uma série de publicações falando desde do nascimento do Padre Giovanni Galo em Turim, na Itália, passando as experiências dele para tentar identificar e entender por que ele construiu um museu do Marajó, porque ele não construiu do nada, ele tem uma série de experiências e de vivências que passando pela Europa, pelo Maranhão. Tem elementos que quando a gente vai pesquisando sobre a própria história de Giovanni Galo e tentando entender o que ele deixou escrito, a gente tem acesso às informações que a gente não encontra nos artigos dele, no livro. Na própria construção do Museu do Marajó, a gente encontra impressões que, por exemplo, quando a gente fala da fundação do Museu do Marajó, a gente vai ver em artigos, a gente vai ver no documentário que eu participei do Liberal,
muita gente dizendo, o Museu do Marajó foi fundado em 1972. 1972, no final de 1972, o padre chegou no Marajó. Então a gente não pode entender que ele chegou no Marajó e já criou um museu. Oficialmente, com um documento que eu encontrei nos arquivos pessoais dele, foi fundado em 17 de novembro de 1977, que era a ocasião do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Santa Cruz do Arari. Como ele fundou em Cachoeira do Arari, a primeira vez ele abriu o museu, depois que ele se deslocou em 8 de dezembro de 1984. Depois ele só foi fundar o museu em Cachoeira do Arari porque em Santa Cruz era quase um gabinete de curiosidade. Era uma casa pequena, cheia de objetos, que quando ele vai para Cachoeira do Arari, ele vai ter que conformar essa casa, esses objetos, em um galpão de 900 metros. Então ele vai ter que constituir os computadores caipira, pesquisar de tudo para preencher esse espaço. Então quando ele passa disso aí, ele chega em 83, em julho de 83 em Cachoeira, abre as portas em 84, mas só vai fundar oficialmente o museu em Cachoeira do Arari em 12 de dezembro de 1987. Então tem elementos que a gente vai pesquisando sobre o museu que nunca vai estar pronto. Por isso que é uma gama de informações riquíssimas. Porque cada vez que eu vou me debruçar, por exemplo, lá tem um painel que é sobre o urubu. É um painel quase no formato de um computador, cheio de placas, onde você tem uma foto, uma imagem, uma frase, uma pergunta na frente da placa, você levanta com as suas mãos a placa e tem a informação referente àquilo que está na frente. Então, ele conseguiu reunir, por exemplo, ali, urubu. A gente sabe que o urubu vive no lixo, é visto de uma forma pejorativa e tudo mais. Só que quando a gente tem contato com esse painel, a gente vai ver que lá tem uma imagem, tem tanto dados científicos, como o nome científico, que tipo de urubu que vive na nossa região, dados científicos mesmo, e dados populares. Então a gente vai virar uma placa com uma foto do urubu. Então a gente vai ver lá o nome científico, os dados científicos. Na outra placa do lado tem crendices populares, que antes dos chás revelações da vida, diziam numa crendice popular que você saberia se a criança, que a mulher estava grávida, era homem ou menina pelo comportamento do urubu. Ele dizia que nos terreiros, nos quintais, se o urubu estivesse voando, saltitando, pulando para um lado e para o outro, era menino. Porque o menino ia crescer, ia sair para caçar e ia trazer ele ia comer as vísceras, os restos da carne. Se fosse menina, na crendice popular, o urubu ia estar pousado lá, triste, cabisbaixo. Ou aquela crendice popular que existia, que se você apontasse para um urubu, daria verruga na sua mão. Então tem vários elementos, o uso medicinal, o uso na pagelância ou em feitiçarias com a pena do urubu. Então ele reúne só no computador, que se a gente fosse num museu tradicional, ia ter um urubu empalhado, com no máximo o nome científico dele, o nome popular e pronto. Ele antes tinha, né, com a nova conformação foi tirado, tinha o urubu empalhado em cima desse computador caipira, dessa estrutura, desse elemento, e embaixo umas 20 ou 30 placas dizendo as mais variadas informações sobre o urubu. Se você apontar uma espingarda para o urubu, essa espingarda e atirar essa espingarda nunca mais vai acertar nada, que eram crendices populares. Então ele reunia em um elemento, que normalmente teria só a imagem do urubu, uma série de informações, de dados, de conhecimentos amplos. Então por isso que várias camadas, por isso que a ideia do computador é como se a nossa mão fosse o mouse, e quando a gente clica lá no Word inserir, vai aparecer uma série de informações, inserir formato, tabela, vídeos e tudo mais. Então a gama de possibilidades de pesquisas e de informações é sempre inovador, é um elemento a mais sendo pesquisado que nunca vai ter fim. Obrigado, Diego, por compartilhar a sua trajetória e suas inspirações com todos nós. Para você que nos ouviu até aqui, continue acompanhando o Ecos do Marajó, onde debatemos temas e nos conectamos nossas histórias, culturas e territórios. Não se esqueça de seguir o canal Marajoano para mais conteúdos inspiradores e até os próximos episódios.